Últimas notícias do São Paulo com os bastidores depois da partida contra o Flamengo. Bora trazer detalhes sobre Patrick que deve sair, o motivo de Lucas Moura e Marcos Antônio não terem começado a partida, Luciano na bronca e com razão com a arbitragem e os bastidores da escolha pelo Ferreirinha como um ala pela esquerda. Antes da gente trazer todas as informações do vídeo de hoje, aqui embaixo na descrição tem o link da Mandaká para você realizar o pedido das suas marmitas, sucos, doces, lanches, mini tortas e mini pizzas. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. E ainda tem o meu cupom Alexander para você ganhar R$40 de desconto na sua compra, então aproveite. Tá, por exemplo, minha janta foi um arroz com creme de milho e frango à milanesa. Rapaz, e tudo dentro da dieta, tudo fresquinho, com uma ótima qualidade, sempre a qualidade de primeira da Mandaká, que você vai gostar demais. Então, usa aqui o nosso cupom Alexander para você ter o seu desconto. Aqui embaixo na descrição também tem um link para você se tornar membro do canal. Conteúdo exclusivo, vídeos exclusivos, bastidores, conto várias informações exclusivas somente para os membros do canal. Os bastidores políticos estão aí, então a gente está sempre conversando bastante sobre tudo do São Paulo. E você pode ter um contato melhor comigo também, tá? Bora trazer informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Lucas Moura e Marcos Antônio, porque eles ficaram no banco de reservas na partida contra o Flamengo. Até a prévia, né, dava conta de que existia a expectativa do Crespo manter aquela base daquele time titular para esse compromisso contra o Flamengo, um compromisso importante, um compromisso onde ele precisava dos 3 pontos, então a ideia teria ter força máxima. Mas o que acontece? A gente trouxe até com exclusividade no nosso pré-jogo e a gente vai trazer novamente aqui o que a gente conversou com algumas pessoas quando a gente soube da escalação. Marcos Antônio e Lucas, eles são jogadores que, infelizmente, mesmo sendo de uma ótima qualidade, eles sofreram com alguns problemas físicos nesta temporada. O Lucas, a gente já sabe toda essa questão do joelho, e o Marcos Antônio também, várias questões musculares. Então, eles estavam ali num período que era melhor não forçar os 90 minutos, que seria arriscado que eles jogassem os 90 minutos por conta do famoso controle de carga. Então, a comissão técnica, junto com a fisiologia, todo mundo olha ali e fala, poxa, ó, acho que para esse jogo vamos fazer um controle ali, ele não joga todas as partidas, ele fica ali de fora, pode entrar durante o intervalo ou no segundo tempo para poder ajudar. Mas até em termos de, quando a gente fala controle de carga, não é só nem por uma questão lesiva, é até questão mesmo do próprio lado físico dos atletas. Vocês vão lembrar que contra a LDU, não faz muito tempo, o Marcos Antônio tinha ficado de fora por conta de sobrecarga muscular. Então é um jogador que precisa dessa atenção e o Lucas Moura idem, né? O Lucas Moura ele tem tido essa dosagem, tem tido uma sequência de jogos, mas sempre tendo essa dosagem de minutos, sendo substituído no segundo tempo, agora acabou ficando no banco de reservas. Então a ideia de ter deixado eles de fora desse compromisso inicialmente foi por conta dessa questão de controle de carga. Não só, repito, por uma questão física dos atletas, né, em termos de lesão, mas muito também até para engrenagem, né? Imagina você ter 2 jogadores que não estão ali na sua plenitude física, isso poderia prejudicar a engrenagem, então por conta disso os 2 jogadores ficaram no banco, mas a expectativa é de, já contra o Bragantino, os 2 estarem à disposição e poderem voltar ao time titular. O que você acha disso tudo? Quero muito saber a sua opinião nos comentários. Luciano ficou pé da vida e com razão com a arbitragem. Desta vez, daremos razão ao Luciano, que toma ali alguns cartões bobos, mas vamos entender um pouco desse contexto, dessa reclamação do Luciano. Inclusive, ele deu entrevista no intervalo do jogo falando sobre isso. O ponto de reclamação do Luciano, primeiro, foi do pênalti. Na visão dele, e até ele traz um apontamento interessante, eu não vou nem discutir se foi pênalti ou não, acho que há elementos para marcação e há elementos para não marcação. Mas o argumento do Luciano é, poxa, sempre contra o São Paulo é uma demora para dar pênalti, é um martírio para dar pênalti. Para dar pênalti para o São Paulo precisa ser muito pênalti, precisa ser escandaloso, e às vezes nem assim dão, né? Vídeo o confronto contra o Palmeiras. Então, essa é a reclamação do Luciano. Aí, pro Flamengo, teve o pênalti no Arrascaeta, que tem ali os seus elementos para dar e para não dar o pênalti, e aí já marca de imediato e tudo. E aí, até se vocês forem ver nas imagens depois, houve uma pressão muito grande do São Paulo. Acho que até pode ter sido conversado isso internamente. Houve uma pressão, né, contra a arbitragem, justamente ali depois da marcação do pênalti
no Arrascaeta. Então os jogadores foram pressionar e tudo. E aí uma outra alegação do Luciano é que o Rafael, ele é obrigado, por ser goleiro, a designar a arbitragem e falar, ó, quem vai ser o responsável por falar com você vai ser o jogador X. E normalmente é o Luciano. E aí o Luciano, né, ele foi falar com o árbitro com as mãos para trás, ele foi lá falar com a arbitragem, ele foi rápido, ele foi lá correndo para falar com a arbitragem, mas não foi de uma maneira assintosa, foi com as mãos para trás, justamente para cobrar o cartão amarelo para o jogador do Flamengo, e ele sendo designado a ser o cara que ficaria ali no campo para ser o responsável do São Paulo por falar com a arbitragem, ele tomou cartão amarelo por isso. Então também rola uma perseguição com o Luciano, que sim, às vezes toma cartão amarelo besta, mas desta vez ele tomou um cartão amarelo que, na minha visão, não foi justo e acredito que para muitos também não, porque fica uma carta marcada. O Luciano não pode falar um A, mesmo ele sendo, entre aspas, o capitão, já que o Rafael tem a tarja, mas dentro de campo ali, como sempre o goleiro tem que colocar para a arbitragem alguém de linha para falar, ele foi o escolhido, mas a arbitragem não se importa, porque o importante é ficar dando cartão amarelo para o Luciano, independente do que ele faz ou não. Então acho que a reclamação do Luciano foi muito pertinente nesse caso, e acho que ele foi muito bem nessa reclamação, porque de fato não faz sentido. Acho que a marcação do pênalti, na minha visão, tá, eu acho que foi, mas não é algo que eu debata assim forte, acho que concordo também com quem achar que não foi, que futebol é contato, futebol, né, se for ficar marcando qualquer contato, é complicado, mas, por exemplo, o pênalti do Ferreirinha contra o Vasco, para mim, foi bem mais pênalti, e sequer foi checado ali, o árbitro não foi ao monitor para ver, o árbitro da partida contra o Flamengo também não foi ao monitor e também não viu ali a marcação, não precisou ali ir ao VAR para rever ou não algum lance. Enfim, o que você acha disso tudo? Quero muito saber aí a sua opinião aqui nos comentários. E o Patrick, hein? Tá fora do São Paulo? Bora trazer mais detalhes sobre essa situação. Assim que a gente vê a escalação e a ausência do Patrick, a gente vai checar, vai apurar, vai entender, e realmente não há uma confiança por parte da comissão técnica hoje no Patrick. Há elogios internos, tá? O Patrick é um jogador muito disciplinado, ele é um atleta que, por exemplo, se for para fazer terceiro zagueiro nos treinamentos, ele faz, ele é um jogador que cumpre horários, ele é um jogador comprometido, ele é um cara bom de grupo, ele tem um perfil um pouco mais tímido, mas só há elogios de fato para o Patrick no dia a dia, nos trabalhos, nos treinamentos e tudo. Só que, infelizmente, nas oportunidades que ele teve para jogar nessa temporada, ele não conseguiu ser seguro. Ele não conseguiu ser um jogador que a torcida olhasse e falasse: beleza, vai jogar esse cara, a gente pode, por exemplo, igual o Tapia, tem as suas limitações táticas, mas tá bom, ele consegue realmente entregar alguma coisa ali. No caso do Patrick isso não acontece, porque infelizmente a gente até vê uma qualidade técnica, principalmente na qualidade de passe, mas acho que até pode ter acontecido um erro na transição com o Patrick, acho que pode até acontecer uma troca de posição do Patrick, porque acho que ele não tem uma dinâmica para ser um lateral, quem sabe ali e também não tem estatura para ser zagueiro, ele não tem porte físico para ser zagueiro, quem sabe ali ele se tornar um volante futuramente na carreira para que ele consiga continuar atuando em alto nível e quem sabe suprir a expectativa que foi se criada desde os tempos da base, quando ele era sempre convocado para as seleções brasileiras, mas o Patrick com a camisa do São Paulo no profissional não rendeu, não rolou, não houve essa confiança. Então não houve essa confiança por parte do Crespo. Imagina, eu vou enfrentar o segundo colocado, o time que é finalista da Libertadores, com o time principal, eu vou botar o Patrick nessa, que em outras ocasiões até mais favoráveis ele não conseguiu entregar, então por conta disso o Crespo optou ali por fazer outras alternativas do que propriamente a do Patrick. E a gente vai conversar com algumas pessoas ali de dentro do São Paulo e há um consenso de que o Patrick é mais um jogador que não deve ficar para a próxima temporada. Ele tem contrato, se não me engano, até abril de 2027 e não deve ficar. E a expectativa do São Paulo é de fazer negócio com o Patrick na próxima temporada, seja um empréstimo com obrigação de compra ou opção de compra, um empréstimo só realmente para ele ter rodagem, para quem sabe ele voltar em 2027 e ter mais maturidade. Até perguntei, poxa, se rolar esse empréstimo até dezembro de 26, vocês vão ficar só com 4 meses do contrato vencendo. Vocês vão alguma conversa para tentar renovar, estender esse vínculo e aí depois sim você emprestar? E a resposta foi não. Então existe uma expectativa legal até. O Patrick que quase saiu do São Paulo na reta final da janela de transferências, né? Tava tudo acertado ali com o Paphos do Chipre, mas ali de última hora a equipe chipriana quis mudar os termos, aí por conta disso ele acabou ficando. Mas para a próxima temporada o São Paulo espera, tinha a expectativa de fazer negócio aí com o Patrick. A expectativa é pegar basicamente uma proposta que o São Paulo tinha aceitado ali
com o Paphos, né? Algo de a gente aceita emprestar, faz uma obrigação de compra ali, se ele bater umas metas, o clube vai e paga 1,5 milhão de euros, 2 milhões de euros, 2,5 milhões de euros, que acho que o São Paulo acredita que consegue projetar no mercado da bola. O que você acha dessa situação do Patrick? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Ferreirinha foi ala pela esquerda, me agradou. Agradou você? Eu vou trazer alguns bastidores. O Crespo, né, ele não teve tempo para poder trabalhar. Ele não teve tempo para buscar uma outra alternativa por ali. Então o Crespo, ele, óbvio, teve uma conversa com o Ferreirinha para ver se ele poderia fazer essa função, porque é diferente você ser ponta esquerda para você ser ala, até porque tem alguns momentos aqui em que o Ferreirinha ele teve que ajudar na marcação, ele teve que fechar espaço. Foi importante também um papo do Sabino e do Arboleda também para o Sabino, né, e o Arboleda fazerem essa cobertura e darem essa proteção para o Ferreirinha, que ofensivamente entregou. Ele teve vários bons momentos e na partida, inclusive, para mim ele foi um dos principais destaques. Você pode concordar com um outro que foi melhor, mas acho que pelo menos um top 3 o Ferreirinha foi. E aí houve esse papo com o Ferreirinha, ó, você topa? Bora fazer essa função? E o Ferreirinha prontamente, obviamente, que topou, ele queria jogar, ele queria ter essa oportunidade, e nesse papo ele topou esse desafio de fazer realmente essa ala pela esquerda. E na visão do Crespo também ela era a opção mais segura, era dos jogadores o que mais poderia se assemelhar a fazer a função. Porque, pensa comigo, todos os outros seriam um improviso maior do que o Ferreirinha. Porque o Sabino não é lateral, ele pode jogar de zagueiro pela esquerda, mas ele não é lateral, e ele mesmo já expôs publicamente após a partida contra o Bragantino no ano passado, que detestou jogar de lateral. O Luiz Gustavo, hoje é volante, não tem como o Luiz Gustavo ser lateral. O Cedric com o Ailton do outro lado, pé trocado, totalmente improviso. Então você vai vendo que nenhuma alternativa era mais segura, e o Ferreirinha você fala, poxa, ele é ponta esquerda, só descer uma casinha. Então, sabe, dá pra... Foi a opção mais segura por parte do técnico Hernan Crespo, que preferiu essa escolha, e aí por conta disso ele acabou optando aí pelo Ferreirinha. Você gostou da utilização do Ferreirinha atuando como ala esquerda? Quero muito saber aqui a sua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal, os comentários estão abertos. A gente no nosso pós-jogo a gente focou bastante sobre os bastidores, coletiva do Crespo, falamos sobre o resultado, sobre o placar, estatística, o que a gente viu da partida. Então, se você quer acompanhar com mais detalhes como é que foi a partida em si, as nossas opiniões, vá lá para o nosso pós-jogo, aqui a gente focou um pouco mais nas informações. Beleza? Um abraço para todo mundo, uma ótima quinta-feira para todo mundo, lembrando que às 7 horas estaremos ao vivo com o Lídio Teixeira para a gente debater tudo sobre o São Paulo Futebol Clube, tudo sobre esse resultado contra o Flamengo e projetar também o confronto contra o Bragantino. Beleza? Um abraço para todo mundo. Tchau!